Olá, pequeninos do terceiro ano, vamos continuar estudando o grande, maravilhoso Fernando Antônio Nogueira Pessoa, Fernando Pessoa. Na última aula, a gente falou sobre a poesia ortônima, que é a poesia do próprio Fernando Pessoa, que ele assina como sendo ele mesmo, e não os heterônimos, né? E não aquelas outras vozes poéticas que ele criou, não aqueles outros poetas que ele criou e que têm características individuais próprias deles. Mas ainda vamos falar um bocadinho sobre o próprio Fernando Pessoa. Amores de minha vida, vamos para o caderno 4, lá na página 109. Seu tio tinha dito para vocês assim, o Fernando Pessoa, na poesia ortônima, ele valorizava os 3 M, misticismo, metalinguagem e musicalidade. E na aula anterior a gente viu então um poeminha maravilhoso do livro Mensagem, que contava a história do povo português, mas agora já dá alma, né? Não simplesmente aquela viagem do Vasco da Gama, nos Lusíadas, aquela coisa muito externa. O Fernando Pessoa pega como que aqui aquela viagem e traz para dentro, traz para a alma. E isso é místico, né? Isso é misticismo, buscar a alma do povo português. E nós interpretamos o poema Prece, que fala que nós temos que buscar a distância, como Vasco da Gama e os navegantes portugueses buscaram as distâncias de outros continentes, enfrentando os mares e os grandes problemas. Nós devemos hoje enfrentar essas distâncias, temos coragem de buscar a grandeza que pode haver na vida, que há na vida. Serve para o povo português? Serve muito. Serve para nós? Como serve demais. Então ele traz esse misticismo todo, né? Essa coisa de dentro da alma, essa coisa do espírito, essa coisa da nossa gana, da nossa vontade. Seu tio até exemplificou como sendo esse momento de pandemia, que a gente sabe que precisamos buscar distâncias, um mundo novo como os navegantes foram buscar naquele século XVI, naquele século XV, 1400 e Borogodó, 1500 e Borogodó. Nós hoje vamos encontrar um mundo novo assim que acabar essa pandemia, vamos atrás de um novo mundo. Temos que repensar o que o homem fez até agora. Vocês são muito jovenzinhos, mas vocês também aprenderam um mundo de uma determinada maneira, vão ter que aprender de outro. Para vocês talvez seja um pouco mais simples, né? Talvez seja um pouco mais fácil, porque vocês têm algum conhecimento, mas não tanto. Um velhinho como seu tio, será que dá conta desse novo mundo? Conta comigo. Estamos aí para a luta. Vamos buscar as nossas distâncias, como dizia Fernando Pessoa. E aqui na página 109, a gente vai ver o exemplo daquela outra parte da literatura do Fernando Pessoa ortônimo, que é a poesia lírica, que foi reunida no Cancioneiro. E nesse Cancioneiro nós temos vários poemas que vão tratar mesmo dessas questões: misticismo, metalinguagem e musicalidade. E não é do livro Mensagem, né? Então tem o livro Mensagem e tem o Cancioneiro. E do Cancioneiro nós temos o exemplo aqui na página 109 de um lindo poema que a gente vai ter imagens de sonho, a gente vai ter imagens vagas, carregadas de musicalidade. Peraí, tio Fábio, imagens de sonho, ideias vagas, carregadas de musicalidade, não parece simbolismo? Parece um pouco. Então ele busca um bocadinho o que representa esse simbolismo lá do século XIX. Mas ele é cafoninha? Não, ele é moderníssimo, ele vai trazer o que a gente chama de neossimbolismo. Tudo nele é novo, tudo nele é moderno. Nós vamos ver essas imagens todas, mas mais místicas, né? O simbolismo via muito isso, essas imagens místicas. Nós vamos ver um bocadinho aqui. Mas o que seria a imagem mística para ele? Seria a saudade, né? As lembranças, as recordações, quando ele faz as reflexões de um outro tempo, as lembranças, as emoções íntimas que ele tinha quando na sua aldeia. Não, aldeia não é habitação de índio, não. Aldeia em Portugal é uma pequena cidade. Então nós vamos ter um eu lírico que mora numa pequena cidade, numa aldeia, e ele se lembra quando da igreja batia o sino. E aquilo bate dentro da alma dele, como que as memórias voltassem para dentro dele e ele refletisse como ele era, como era a terra dele, a aldeia dele, a pequena cidade dele. Lindo poema. E a gente vai ver que esse poema
ele foi todo construído em redondilhas maiores, né? Eles têm 7 sílabas poéticas. Ó sino da minha aldeia. 7 sílabas poéticas, todos eles têm. E nós estamos vendo aqui que tem 1, 2, 3, 4. 4 quadras, nós temos rima. Temos aldeia, calma, badalada, alma. Soar, vida, pancada, repetida. E tem rima. Então perceba que o Fernando Pessoa gosta da musicalidade, que vem da rima e que vem da divisão poética, da escansão. Então são redondilhas maiores e tem rima rigorosa. Vamos ver o que ele quer dizer com isso? Gente, que beleza! Leitura. Perceba a musicalidade. Eu vou dar um enfoque na musicalidade para vocês. Ó sino da minha aldeia, dolente na tarde calma, cada tua badalada soa dentro da minha alma. E é tão lento o teu suar, tão como o triste da vida, que já a primeira pancada tem o som de repetida. Por mais que me tanjas perto, quando passo sempre errante, és para mim como um sonho, soas-me na alma distante. A cada pancada tua, vibrante no céu aberto, sinto mais longe o passado, sinto a saudade mais perto. Pegaram a musicalidade? Quase que dá, né? Muito musical. E quando ele diz, né? Poxa vida, cada pancada do sino, né? Parece que ela já é uma pancada que eu já escutei há tanto tempo atrás. Ela já tem um tom de repetida, parece que eu já ouvi essa pancada. Mas ele está pensando mesmo no passado, na saudade, nas emoções íntimas, no tempo que passou, nesse misticismo todo de dentro da alma, né? Essas imagens de sonho, né? Quando ele diz pra gente, és para mim como um sonho, soas-me na alma distante. Muito provavelmente, quando ele era criança e tocava aquele sino e tinha uma simbologia muito melhor do que hoje, né? Já passado o tempo, saudade daquele tempo em que tudo era tão bacana e tal. E a gente vê que o Fernando Pessoa traz no seu lirismo esse eu falando de suas emoções e dos seus sentimentos, não muito de amor, não. Engraçado, né? Ele tem pouquíssimos poemas que falam de amor diretamente. O Fernando Pessoa, ele mesmo, propriamente falando da história dele, ele teve considerado um namoro com uma moça chamada Ofélia, com quem ele manteve namoro durante um tempo, depois eles se separaram, voltaram depois mais adultos, mais maduros, mas também não deu certo. E é considerada a única figura com quem ele manteve alguma relação próxima do que seria amor. A Ofélia reclamava muito das atitudes amorosas dele, que eram muito infantilizadas e meio bobas, talvez ele não quisesse aquela relação. Há muitos críticos que consideram que Fernando Pessoa era um homossexual enrustido. Ele confirma isso em algumas cartas que ele deixou, mas não no sentido de sofrimento, do sentido de gravidades e problemas. Não, ele considera que ele tinha uma inteligência masculina e uma alma feminina, e que essa alma feminina ele nunca deixou, por conta da razão, que entrasse no corpo dele. Isto é, ele está praticamente dizendo para nós que ele era celibatário, que ele, mesmo sentindo atrações, ele não considerava que aquilo fosse digno de um homem que veio no mundo para escrever uma obra de arte. Essa era a missão dele. Ele tinha isso muito nítido, que a importância da existência dele, da vida dele, era criar uma grande obra literária que resgatasse Portugal e que trouxesse grandeza para os homens. Eu entendi tudo. Tudo não, né? Tá complicado, porque o sujeito é muito complexo. Mas eu tenho entendido bem o que ele tem dito e cada vez entendo melhor. Cada vez ele se torna mais modernista, cada vez ele se torna mais moderno, cada vez ele diz mais a minha alma. Deveria dizer para a sua também. Comece a prestar atenção no Fernando Pessoa, comecem a lê-lo e vejam a grandeza desse poeta português que faz parte do modernismo, que começa em 1915 lá em Portugal. Portugal estava muito antenado e que é representativo da maior e mais bela poesia já feita por um homem no planeta. Um grande beijo, até a próxima aula, quando a gente vai falar dos heterônimos, dos outros poetas criados pelo Fernando Antônio Nogueira Pessoa. Um grande beijo, até já.